As principais notícias desta sexta-feira, divulgadas há pouco pelo Globo em Foco, divulgadas ao 12h30 de hoje. Radares fixos começam a multar na próxima semana. Os dois equipamentos foram instalados em locais diferentes da Vilibarte, vão entrar em operação agora nos próximos dias. Na próxima terça-feira, os controladores de velocidade foram trocados de lugar pelo Departamento Municipal de Trânsito. O radar fixo que estava na frente do Hotel Lodge foi levado para um entroncamento com a rua Visconde de Mauá, próximo a Ciriza Madeiras. E esse sistema, diferente do outro, não sei se pelo menos o outro vai continuar sendo assim, mas aquele outro que foi mudado de lugar, ele tinha uma luz amarela sinalizando, né? Uma luz amarela que indicava ao motorista que havia ali um controlador de velocidade. Nesse do Hotel Lodge, essa luz não existia, ela não funcionava, era apenas o controlador, era apenas o radar. Parecia que as pessoas já estavam acostumadas com esse sistema aqui na frente do hotel, agora tem que se adaptar e lembrar que ele mudou de lugar, né, José? Boa tarde. Muito boa tarde, Thiago, boa tarde, Milena, boa tarde, ouvintes. Há uma série de mudanças em andamento na Vilibarte, dentre elas essa questão da troca de local dos pardais, dos controladores de velocidade ou radares, como queiram. Existe também em andamento a implantação de lombadas físicas e em alguns lugares a sinalização está pronta e a lombada ainda não existe. Aí o pessoal chega e fica procurando a lombada, especialmente à noite, e ela ainda não existe. E de qualquer forma, né, a sinalização existe. Seria muito pior se houvesse a lombada física e não houvesse sinalização. E ali na frente do lodge, onde já foi retirado, há toda uma sinalização de que naquele local tem uma lombada eletrônica e a lombada eletrônica na verdade não existe mais, né? Mas os motoristas precisam estar atentos, precisam andar com cuidado e, a meu ver, o esforço que está sendo feito no sentido de dotar a Vilibarte de mais segurança, não apenas com essas medidas de lombadas físicas e de radares, mas também de semáforos, são iniciativas louváveis, elogiáveis e que vêm realmente dando mais segurança tanto para motoristas quanto para pedestres. Aquele controlador da velocidade que ficava lá na região da Rua Esqueria, aí do quartel, ele foi mudado de lugar porque os moradores do outro lado da rua reclamavam do índice de acidentes que aconteciam naquele ponto ali pertinho da ZEC Materiais de Construção. Foi mais ou menos por isso, talvez principalmente por isso. Também por isso, ocorreu, né? Boa tarde. Boa tarde, Ageu, ouvintes da PPI, também por isso. Tivemos recentemente 2 ou 3 acidentes em um curto espaço de tempo, veículos que trafegavam no sentido Exército-Centro da cidade, e aí os veículos naquela curva lá perto da ZET perdiam o controle e acabavam inclusive atingindo residências na parte de baixo da Vilibarte. E a mudança de local do radar fixo tem também esse objetivo, que é para controlar um pouco esse trânsito, que nesse ponto da cidade é muito perigoso. Em relação à alteração do radar fixo que ficava em frente ao Hotel Lodge, eu diria para os motoristas não desacostumarem, né? Continuem trafegando como se houvesse ali um radar, ou seja, dentro do limite de velocidade. Aliás, se fosse assim seria muito bom, né? Se todos nós trafegássemos imaginando que tem um radar sempre na frente ali cuidando, aí todo mundo estaria dentro dos limites de velocidade, porque querendo ou não, o motorista só respeita o limite quando há fiscalização eletrônica. Senão... Aquele caso da curva da ZET ali, além desses acidentes que aconteceram agora, né, recentemente, esse ano ainda, houve um número alto de acidentes anteriores, quando ainda havia lombada física naquele local, né? Tem até uma pessoa que acabou ficando em coma até hoje, né? Está num quadro de saúde bastante grave, há mais de 2 anos, em que ela acabou se perdendo exatamente naquela curva e acabou batendo num poste, numa placa. Antes ou depois da retirada da lombada física? Antes da retirada da lombada. Daí, aquela lombada, ela estava num local onde ela era inadequada, não pode haver lombada em curva, ainda mais em subida, né? É proibido pela legislação de trânsito. Foi retirada a lombada. Aí começaram a acontecer esses acidentes dos veículos que vêm em alta velocidade
não vencem a curva e vão parar no pátio das residências que ficam logo depois da curva. Nesse sentido, além dessa fiscalização eletrônica, desse radar que está sendo colocado ali, vai ser colocado também um guarda-reio para evitar que os veículos acabem invadindo os terrenos que ficam depois da curva. As pessoas acostumam com algumas características do trânsito na cidade, sempre quando há alguma mudança é comum que ocorram também reclamações. Quando instalaram o radar, o pardal ali na frente do Hotel Lodge, houve muitas queixas, principalmente de pessoas que diziam que o sistema deveria ser melhor sinalizado, mas aos poucos os motoristas se habituaram. Já faz uns dias que a mudança desse sistema começou a ser feita, né? Ele só entra em operação agora, então, a partir da semana que vem. A partir da próxima terça-feira, os que passarem acima do limite permitido serão multados. Tem também um semáforo novo aqui na Valdemar Andrade. Eu só não sei qual é a rua, é a esquina com qual rua, eu não sei o nome daquela rua, confesso. Itaberaba. Acho que é para cima da Itaberaba, se eu não me engano. Então é Itaberaba, porque a Guanabara é para baixo, né? O equipamento já está instalado. O Márcio comentou ontem aqui na Peperi que há previsão de que o Inmetro venha para cá na próxima semana, né, para fazer a aferição do equipamento, para fazer a medição direitinho, para daí começar a emissão das multas em caso de infração nesse equipamento da Santos Dumont. Santos Dumont, Valdemar Andrade ali, né? Ali exatamente onde começa a Valdemar Andrade. Onde troca de nome a rua. Isso. Fiquei confuso agora com os nomes das ruas, mas enfim, rapidamente, só para contar uma cena curiosa que eu vi nesta semana, quem passa por ali, pela Valdemar, tem que parar antes do cruzamento, né, para poder ver o semáforo que está colocado na outra esquina, porém virado para ali. E nesta semana um cidadão, não sei se desconhecedor de como, pelo menos talvez não tenha reparado na sinalização que está no asfalto, e ele respeitou a luz vermelha, mas ele parou no meio do cruzamento. E na hora eu passava por ali. E aí a luz vermelha do semáforo, ele esperando a luz abrir, mas no meio do cruzamento. Então parou todo o trânsito, todo mundo começou a buzinar para ele olhando para cima. E ele demorou um pouquinho para ele entender, mas aí, bom, ele ficou no meio do cruzamento até a luz verde. Aí só depois ele seguiu em frente. Então por alguns segundos ele impediu a passagem de outros veículos. E nesse caso teria sido multado. Tem um limite ali que se você passar, gera multa, mesmo respeitando o sinal. Se você parar além do limite ali, gera multa também. Ficar atento. Isso foi muito curioso, eu nunca tinha visto nada parecido com isso. Desconhecimento do motorista. Você deve ter buzinado para o motorista. Eu estava a pé, mas muita gente buzinou, mas foi por falta. Temos mais os debates de amanhã e depois do próximo sábado, e aí vem a eleição, vem a votação. Certamente os programas de amanhã serão exemplos que ocorreram no sábado passado, bem interessantes, alguns bem quentes, bem acirrados, né, Gil? Pois é, nós temos um debate amanhã na Rádio Itapiranga envolvendo os candidatos do município de São João do Oeste, e há uma expectativa grande em torno desse debate que também promete ser quente, como foi o debate de Itapiranga com os candidatos de Tunápolis no final de semana passada. Já na rádio de Iporã, há uma situação curiosa em que apenas um candidato estará presente, né? E o outro candidato desistiu sem maiores explicações, não apresentou nenhuma justificativa e desistiu. Só há uma explicação extraoficial, né, que para todos os efeitos não há consideração a respeito dela, né? Mas a grande expectativa é realmente o debate da semana seguinte, da semana que vem, quando em Itapiranga serão os candidatos de Itapiranga e em Porã do Oeste os candidatos de Iporã. Aqui em São Miguel amanhã o programa é com os candidatos a prefeito de Paraíso, dois candidatos, pelo menos pelo que os ouvintes perceberam nesta semana, no PPD Entrevista, bem preparados. O debate deve ser muito bom amanhã, né? A expectativa é essa, né? Os dois candidatos a prefeito de Paraíso, o Erni e o Emílio, os dois confirmaram presença e mais do que isso, informaram que estão mobilizando os simpatizantes, os filiados, para que venham em grande número aqui para Peperi para acompanhar o debate. A previsão é de que nós tenhamos talvez o maior público até agora nos debates amanhã, com o debate entre os dois candidatos a prefeito de Paraíso. Igualmente, expectativa de um debate bastante
acirrada amanhã no Estúdio Aberto. Amanhã tem debates também na Rádio Cedro FM com os candidatos de Anchieta e na Rádio Atalaia de Campo Herê com os candidatos de São Bernardino. Estes são os principais assuntos desta sexta-feira. Gilvieira, muito obrigado pela participação, até mais tarde. Até mais. Meler, muito obrigado e até daqui a pouco. Até depois.